Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast. Este gravado no dia 28 de agosto de 2017. Hora absolutamente desorganizado. Tenho aqui mais um monte de pontos. Vamos lá ver se consigo manter alguma coesão em termos de organização, até fazer como fiz no último e começar a passar clipes e a comentar sobre eles. Mas, independentemente disso, bem-vindos a todos ao podcast mais desorganizado do ano. Vamos então começar com o quê? Houve um eclipse parcial em que toda a gente ficou assim um bocado doida que se transformasse em lobisomens ou qualquer coisa, mas já agora eu por acaso acho piada a vários fenómenos que existem no nosso universo que são misteriosos para todos nós, quase que têm uma ligação direta com a forma como o nosso cérebro é ligado às vezes, mas de qualquer maneira eu gostava de começar se calhar já a mostrar-vos como basicamente eu foco sempre estes podcasts na hipocrisia que os mídias estão sempre a impor em cima da gente e depois temos nós novamente que ir para a rua discutir com amigos nossos coisas que lhes embutem na cabeça vindos destes mecanismos informativos que basicamente não passam de mecanismos de desinformação ou contra-informação para compensar basicamente ou prosperar basicamente todas estas elites que nos andam a governar por trás da cortina, que já começa assim a cortina a abrir um bocado, até eu no meu próprio podcast tenho que começar a falar de quem está por trás da cortina, porque senão começa a ficar mal, parece que começa a ficar um protecionista também, não é? Como eu próprio também já acusei pessoas que eu ouço de não falarem em algumas componentes, porque aí parece que se torna contra-informação, não desinformação. Mas independentemente disso, vamos falar afinal dos organismos de informação oficiais e grandes e com audiência que influenciam basicamente a opinião pública deste mundo inteiro ocidental, em que temos que estar a pagar o preço, a conta da nossa própria autodestruição para perpetuar a riqueza de meia dúzia de pessoas, que nem é sequer uma riqueza financeira, é mais uma riqueza em termos do poder que têm sobre nós em relação à nossa vivência e basicamente a nossa vida é tudo o que nós temos, é o que mais nos vale. E então por que raio é que nós temos que dar ouvidos à televisão? Claro, a gente encontra informação útil na televisão, porque eles basicamente devem estar sempre com um site qualquer aberto para roubar as notícias aos outros, por isso é que já não há jornalismo de investigação, já não há jornalismo. As reportagens não passam de spots publicitários a preço certo e a data certa da reportagem ser passada, como se fosse uma notícia realmente verídica. Mas eu por acaso adorei este exemplo relacionado com o eclipse que houve, de como os mídias às vezes ficam tão desesperados só para tentar informar alguma coisa que vão até à lixeira mais profunda, desenterrar o tópico mais absurdo para se justificarem eles próprios como órgãos informativos, apesar da informação que eles nos andam a dar. E eu sei que o conhecimento não enche espaço dentro do nosso cérebro, mas isto não é conhecimento, é só lixo e poluição. Eventualmente vou passar aqui um bocado para a zona da nossa própria saúde e como é que nós andamos a ser gozados todos os dias, porque eu tenho até vários exemplos na vida prática de coisas que acontecem, mas depois logo se vê conforme for aprofundando. Vou começar já com um eclipse. Vou começar já com um clipe sobre o eclipse, que vocês nem vos passa pela cabeça como é que alguém vai fazer uma reportagem para se distinguir dos outros canais sobre o eclipse da forma mais absurda e estúpida, dentro de um pacote engravatado de informação e apelo à autoridade espetacular. Eu adorei este clipe porque realmente é quando já não têm mais nada para dizer, parece que mais valia ficarem calados, mas não, temos que levar com reportagens destas por causa do eclipse, porque, nós temos que ter em atenção estes pormenorzinhos. Vamos lá ouvir isto. Okay, so some viewers out there have been asking, how can you protect your pets during the eclipse? Well, vets say it's pretty simple. Avoiding eye contact with the sun is natural for animals, but just in case, just try to keep them inside or even in the shade. Main thing is keep them from looking directly at the sun, which you can't tell them not to do that, so they should hopefully not do that in general. But if you want to be extra safe, just keep them inside. Animals in general probably don't want to necessarily look directly into the sun, so that should be a saving grace for our pets. Now, another expert warns the eclipse is a lot like the 4th of July, with a lot of commotion happening. So, for the eclipse on Monday, keep an eye on your pets. Espetacular, por isso o próximo eclipse, vocês tenham cuidado. Se os vossos animais estiverem a olhar para o sol, podem ficar encandeados.
E isto é absolutamente brutal. Eu não sei, mas eu acho que isto é absolutamente desnecessário, ridículo. Os animais já devem lidar melhor com os eclipses do que o homem sofisticado do século XXI que ainda anda a passar estas balelas para fazer perder o nosso tempo. Muito obrigado pela informação. Quer dizer, eu que quero ver a porcaria do eclipse, que não deu para ver aqui em Portugal, tenho que estar a olhar para o cão ou para o gato a ver se ele está a olhar para cima. Ainda ficam para aí meia dúzia de lagartixas cegas. Eu acho uma piada. E depois estes órgãos de informação não fazem mais nada senão perpetuar de certa maneira publicidade e basicamente aceitar cheques corporativos. E então nos Estados Unidos, que eles têm, nos mídias, têm umas regras diferentes em relação ao que se rege à indústria médica e à venda de medicamentos, podem proliferar anúncios a torto e a direito com, digamos que demora mais tempo a dizer as contraindicações do que realmente o que o comprimido faz, porque nunca o FDA basicamente recebe um check-in para aprovar um medicamento que no fim acaba por destruir também intelectualmente as sociedades que depois vão à urna votar e decidir o futuro basicamente da humanidade coletivamente, cada um na sua fronteira fiscal, mas de qualquer maneira todos juntos acabamos por ter este mundo hoje em dia que está assim um bocado já a meter nojo. E agora, pronto, para toda a gente que até é preocupada com saúde, não ao ponto de achar que os nossos animais podem ficar encandeados a olhar para um eclipse, mas há muita gente que, por exemplo, tem uma preocupação com a saúde, que eu não tenho nada contra, eu felizmente até sou um gajo que até ver, por mais que mostrar, continuo com saúde. A última vez que fui a um hospital deve ter sido quando fui parido. Mas basicamente nós todos, há muita gente que gosta de correr junto à marginal, enquanto tem os pulmões abertos a respirar os escapes dos carros, para dar a sua corridinha e se sentirem-se saudáveis e comer saladinha, esquecendo que a carne também às vezes traz nutrientes que não serve lá muito bem. Eu sempre disse que gostava muito de ver um vegetariano a passar os dias todos a carregar sacos de cimento na construção civil até ao dia que ele tinha que comer um bife, senão não se aguentava. Isso parece mais assim uma dieta para os antifas, porque pronto, são sustentados, têm boa roupa e partem a boca a toda a gente, porque não têm mais nada que fazer, é a única atividade física que têm. E tem que estar limitado ao físico, não devem estar a utilizar muito a sua própria inteligência de uma forma que queima as calorias, porque pensar também cansa, acreditem ou não. Mas de qualquer maneira é relativo, eu sou um maratonista de pensamento, por isso estou-me marimbando para isso, mas já agora vamos ouvir para todas as pessoas que tomam, por exemplo, suplementos vitamínicos, que é uma coisa que eu por acaso já pensei até para mim próprio, porque eu tenho uma dieta tão só à base de carne, que eu até digo no gozo muitas vezes quando me oferecem uma salada, isto é o que a minha comida come. Mas eu sei que também faço mal, eu já considerei para mim próprio complementos vitamínicos para compensar um bocado aquele equilíbrio, porque basicamente isto da vida é toda feita de equilíbrio, mas sempre desconfiei das grandes marcas, dos grandes nomes, porque de certa maneira não tenho assim, eu sou um desconfiado de natureza, mas aparentemente às vezes parece que há coisas que acabam por resultar, e agora vamos ouvir das mesmas fontes que nos dizem para não deixar o nosso animal olhar para um eclipse antes que ele fique cego, nos ouvir das mesmas fontes o que é que se passa com alguns complementos vitamínicos e porque é que afinal existe tantas doenças em tanta gente que anda a tentar ter uma vida saudável, e eu ando para aqui armado em parvo e continuo saudável. Vá-se lá perceber porquê. A vida é uma lotaria cósmica, mas vamos ouvir este clipe. In a study that followed more than 77,000 people for more than a decade, researchers noticed a troubling trend when it comes to one of the most popular vitamin supplements on the market. What we found was that men who had used dietary supplements, in particular B6 and also vitamin B12, were at significant increased risk of developing lung cancer. Surprisingly, there was no risk found in women, but in men, those who took high doses of these B vitamins for up to 10 years had approximately double the risk of developing lung cancer. In men who smoked, the risk was 3 to 4 times greater, depending on which of the two B vitamins they were taking.
This study looked at both men and women who took high doses for 10 years. A high dose of B6 is considered 20 milligrams, but supplements come in doses of up to 500 milligrams. A high dose of B12 is considered to be 55 micrograms, but B12 supplements come in doses of up to 5,000 micrograms. So these are super physiological doses that are not necessary for your health. Theodore Brasky led the study at the Ohio State University Comprehensive Cancer Center, James Cancer Hospital, and Solov Research Institute. He says it's easy to get plenty of B vitamins from diet. Foods like cereals are fortified with them, and some energy drinks have 8,000% of the recommended daily allowance of B12. I don't think there's a clear scientific backing for a healthful need for these supplements at those doses. Ora, então, o que é que ouvimos aqui? Afinal, há alimentos que trazem basicamente excesso para o nosso corpo e pensávamos nós que estávamos a ficar mais saudáveis. E depois nunca há, afinal, os estudos científicos apropriados, e mesmo quais científicos, aqueles que também dizem, aqueles com que fizeram o Al Gore o milionário do carbono. Este mundo está completamente virado ao contrário. E se existe algum tipo de, digamos, de substância natural, daquela que, para quem acredita no nosso Criador, que afinal pôs tudo no nosso planeta, não possa ser usado pelo ser humano, e sinceramente nesse aspecto eu também realmente não recomendo a ninguém, não é nada que eu tenha estado até perto de 100 metros na minha vida, eu detesto, nunca percebi porque é que as pessoas caem nesta armadilha da heroína, porque realmente é o pior anúncio do mundo. É tipo, esta droga é tão fixe que a tua melhor carreira profissional vai ser um dia estacionar carros, e pensava eu quando tirei a carta que ia ter um pitch a auxiliar-me ao estacionamento, mas afinal tive que estacionar sozinho e ainda tive que dar €1 no fim para me darem a carta. Estou a gozar. Mas enfim, a indústria dos medicamentos basicamente infiltrou-se em qualquer tipo de país que possa ter a legislação. O nosso próprio sistema de saúde em Portugal está cada vez a ser gerido mais por pessoas que não estão preocupadas com a saúde, estão mais preocupadas é com a gestão do espaço, das camas e etc. E eu aqui nem vos vou partilhar uma história pessoal, porque não é para aqui chamada, mas eu já testemunhei em primeira mão dentro deste ciclo mais recente de gestão hospitalar dentro do nosso sistema de saúde até europeu, que é muito mais evoluído que o dos Estados Unidos. E os próprios Estados Unidos às vezes até usam no Senado pretextos como um país como Portugal, que tem este sistema de saúde que é basicamente derivado através do, sei lá, digamos, de um modelo socialista da segurança social, em que basicamente nós que andamos a contribuir temos o direito à saúde, que não é nada que no papel eu tenha alguma coisa contra, antes pelo contrário, até acho que devíamos ter mais, mas hoje em dia dentro da nossa conjuntura económica, como eles gostam de chamar, andamos a pagar impostos para pagar dívida e os hospitais têm que se rentabilizar eles próprios, o que quer dizer que se a doença for muito grave e aquela cama ficar ocupada muito tempo, mais vale eu fazer uma eutanásia ali já num instantinho, ou por negligência, mas desde que seja dentro do protocolo adequado, dentro do sintoma de qualquer doença que eles possam classificar o doente como. E isto basicamente é quase que eu podia dizer que é uma discriminação dos hospitais, para onde é que estão os antifas a refilar com os diagnósticos de saúde, quando basicamente a gente entra com uma doença e diagnosticam-nos com outra para mandarmos para casa doentes novamente o mais rápido possível, porque aquela cama dá dinheiro. E toca a rodar, mas pronto, aí é que está, os antifas ainda não, o dia que eles começarem a pensar, talvez também comecem a mostrar a cara, porque aparentemente se o Ku Klux Klan andava com lençóis brancos, estes andam todos cobertos de preto, mas lá está, não sei se deve ser mais uma discriminação de cor, uma simbologia, como já vos mostrei num podcast anterior também, desde o momento que um afro-americano fica ofendido quando um branco lhe oferece um copo de leite, porque o leite é branco, a gente está a viver num mundo que é completamente brutal, mas mesmo assim ainda há mais. Nós tivemos este problema há 16 anos, 2 torres terem caído assim um bocado estranhamente falando, mas eu vou guardar este podcast. Mas pronto, resultou basicamente na explosão novamente da heroína no circuito comercial a nível mundial, porque se houve alguma coisa que eu possa dizer de bem em relação aos talibãs, eu sei que é muito difícil, tenham calma, não concordo com nada,
que é que se lixe, mas lá que eles a mandaram, os agricultores que andavam a semear as papoilas de ópio para servir, basicamente, eu acho que eles são detentores, tipo 90% da produção dos opináceos que existem neste planeta todo, e obviamente que a indústria médica também precisa deles. E para razões legítimas, tudo bem, mas quer dizer, a forma de como as coisas depois são controladas e arranjadas acabam por ser mentiras que vão ser escritas no livro de história com impactos a nível mundial que ainda hoje estamos a sofrer. Eu continuo a achar que vivemos na Terceira Guerra Mundial, só que é tão... Está a ser apresentada de uma forma mediática tão fixe, pá, que até parece que estamos a ver um filme que não nos bate à porta até ao dia que nos bater à porta, porque isto já nos bate à porta, nem que seja na carteira. Mas independentemente disso, a guerra tem que ser financiada por alguém, nós estamos a pagar, pessoas estão a morrer, e isto tudo só para, basicamente, juntar recursos, interesses, localizações geográficas e etc. Mas e então o que é que acontece com a heroína? A heroína realmente está a prevalecer-se, também é um problema que os russos têm tido ultimamente, que a população anda assim um bocado agarrada à heroína, porque eles vivem mesmo ali ao lado, conseguem arranjar melhor, mas ela circula ao mundo inteiro. Comprada por laboratórios oficialmente, é introduzida no mercado negro porque existe também uma certa economia que este mundo precisa para se continuar a sustentar de dinheiro que anda a ser branqueado, e não digam que não, por isso é que os clubes têm grandes SADs e lavar dinheiro. Para nível 1 temos o casino, para níveis mais altos temos SADs, associações, fundações, vocês escolham o que vocês quiserem. Existe uma economia que está fora dos livros, que continua a meter dinheiro, a injetar dinheiro nestas economias, que se realmente amanhã o mundo acordasse todo legalizado e justo, levava um pontapé no cu económico que, por um lado, havíamos de nos levantar com mais firmeza, mas realmente este jogo anda tão viciado, que até os cartéis mexicanos, América do Sul, agora não sei bem de onde é que este clipe vem, não me lembro bem, mas basicamente isto é quando a indústria médica e os bandidos, de certa maneira, vamos dizer assim, se juntam para basicamente toda a gente ter o produto que precisam. Uns vendem-no na farmácia a alto preço, outros vendem-nos na esquina ao preço da tua vida, mas independentemente disso vai-vos custar a vida. Eu já perdi a conta a quanta gente é que vive à minha volta, que anda o dia todo absolutamente drunfado com aqueles comprimidos de drogas legais que vendem na farmácia, que aparentemente até têm uma duração maior. Eu chamo isso o povo do Matrix, porque as pernas deles andam à frente da cabeça. Eu aposto que se lhes desse um tiro, eles desviavam-se da bala, porque eles já me estavam a ver a sair de casa antes de eu próprio ter acordado, porque aquele cérebro deve estar tipo... Eu não sei. Só sei que torna pessoas altamente disfuncionais, a química do cérebro deles fica completamente desequilibrada, mesmo que eles um dia larguem todas as dependências que têm, porque a única cura, basicamente, dessas dependências é trocar uma droga por outra, continuam completamente, lá está, se eles um dia, por acaso, tivessem a força de vontade, não sei ainda, algures por baixo daquele córtex, se ainda tivessem alguma força para se limparem, desintoxicarem tudo, nunca ficam um ser funcional, nunca voltam a ficar 100%, há falhas, parece que estou a falar com pessoas que têm glitches de memória, há partes da vida deles que eles nem sequer sabem descrever, há coisas da vida mundana que eles não sabem compreender, há coisas que não ficaram bem, aquele ser humano ficou deturpado, na falta de melhores palavras, mas dentro de um contexto global, dentro dos interesses que basicamente nos andam a regir e a pôr as pessoas zombificadas. Eu sempre achei bué piada aos filmes de zombies desde a década de 80 e é uma pena agora estar na moda, porque eu pensava que até pertencia a um nicho assim um bocado exclusivo e um bocado amalucado, mas agora toda a gente tem que ver o Walking Dead. O Walking Dead está na rua, está no meio de todos nós. Eu nunca pensei na minha vida, quando era puto e gostava de ver filmes de zombies, que eu havia de viver no meio de tantos zombies, porque basicamente quase que é figurativo em relação às pessoas que andam aí absolutamente queimadas, sem saber o que fazer, por onde andar, o que dizer, o que fazer, como agir. Não sabem o que é que vão fazer da vida deles e só choram sobre a vida deles e ainda conseguem se enterrar cada vez mais em relação à
à própria miséria em que eles próprios se enfiaram, porque preferem apontar o dedo ao próximo do que assumir a responsabilidade, erguer o queixo, arregaçar a manga e fazer qualquer coisa sobre a vida deles. Mas felizmente, ou se calhar até infelizmente, porque é que eu meio de estar a matar com isto tudo, porque há pessoal que vive basicamente em nuvens de algodão o dia todo, e ainda me vem dizer a mim porque é que te preocupas com isso tudo, e eu fico, para não ficar assim um gajo queimadinho como tu, mas eu prefiro preocupar-me com isto, que até é um bocado da agilidade mental que eu pratico, é o meu exercício intelectual, e sinceramente eu adoro esta vida e estou interessado em saber o que me rodeia. E depois o que nos rodeia é exatamente estas ações, como houve pós 11 de setembro no Afeganistão, para proteger as colheitas de papoilas que produzem mais de 90% de todo o ópio que é consumido no mundo, seja ilegalmente, seja na farmácia. Acaba por acontecer situações como estas. Ok, então vamos ouvir aqui 2 clipezinhos para ver como os próprios mídia compactuam com isto. Que essa é que é a parte triste. Vamos ouvir este clipe. The guys who first figured out, the heroin traffickers, who first figured out that there's a very aggressive push to promote pain pill prescribing among doctors, and them doctors buying into that idea, would eventually lead to a vast new heroin market. And the guys that I write about in my book were the ones who figured that out and saw that first emerging in Columbus, Ohio, and the areas around there, various cities around there, Cincinnati, Wheeling, West Virginia, places like that. These guys had developed a system by then. They developed in the West Coast, where all the markets that they broke into eventually had a static number of addicts. And they were all from the same town. There was all this one town in particular, I think played a very important role in this. The name of the town is Jalisco. It's in the state of Nayarit. And these guys figured out a retail model of selling heroin by the 10th of a gram, very much similar to pizza delivery. So you'd call, you'd order, they'd send a driver to deliver hits of heroin to you near where you live. These guys, with their model, initially developed it on the western side of the United States, where the number of addicts were static. They become master marketers. They couldn't kill each other because we're all from the same town. They know where each other's mothers live. When they compete, they couldn't really eliminate the competition the way people in the underworld traditionally have, dating back to Al Capone, really. So they had to become master marketers, and that's what they became. And it was a way of discounting, giving dope away free in front of methadone clinics, giving dope away free to guys who just got out of jail. You bring me 5 new customers, I give you 50 free balloons of heroin, that kind of thing. Their key moment comes when they jump the Mississippi River for the first time. One guy in particular I talked to in the book jumped the Mississippi River, land in Columbus, just as a massive new push is underway by pharmaceutical companies and pain specialists, particularly in the area of southern Ohio, West Virginia, Kentucky, to promote narcotic painkillers, Vicodin, Percocet, OxyContin, as the new solution to pain. This creates a whole new number, a huge new number of addicts, and they are there to then service those addicts once they can no longer afford those pills and are looking for something cheaper. E pronto, e até há aqui nomes, Oxycontin, e até aquele que, para quem via a série do Dr. House, via o Vicodin e essas coisas, isso basicamente são calmantes, mas calmantes mesmo daqueles que até um elefante se tomasse a primeira vez ficava a dormir 24 horas. Digo eu, sei lá, eu não sei, felizmente não sei. Mas isto basicamente é, portanto, temos cartéis de distribuição de droga a usar firmas de marketing tipo esquemas de pirâmide e técnicas de venda bastante, digamos, sei lá, parece que vêm até da mente de pessoas que estão noutros tipos de postos porque estão envolvidas no mesmo mercado e porque não ganhar dinheiro com as duas mãos. Mas isto depois também tem a ver com... Porque lá, por mais sujo que este lado seja, também há o lado sujo da parte sanitária e legal que está a ser dada a toda a gente legalmente, e eu vejo as pessoas a definhar intelectualmente à minha volta quando são agarradas a este tipo de droga mais legal, em que a substância composta é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. A única coisa é que tens uma garantia, supostamente, porque nunca se sabe quando podes tomar um bates diferente. E depois, quando fazem aqueles cocktails malucos, lá se vai o coração ao ar e fica mais uma pessoa debaixo do chão. Vítima de, basicamente, este jogo de interesse,
que pode vir do lado legal, pode vir do lado ilegal. Mas agora vamos ouvir então a colusão que existe do lado legal em relação a este tipo de calibre de droga deturpadora intelectual que está a ser vendida legal ou ilegalmente. O que não falta é acesso, seja de que maneira for. Uma é mais... eu não sei. Pronto, vamos ouvir as coisas. And you just mentioned it. What should viewers know about Purdue Pharma? Purdue Pharma was crucial in forming what we have today. Primarily, I would say OxyContin was crucial. The drug that Purdue Pharma makes was crucial in all this. First of all, for two reasons. One was that Purdue Pharma used a very aggressive form of marketing to doctors, giveaways, very similar to the marketing techniques that the Jalisco boys from Nayarit used to sell their heroin. Purdue Pharma used to convince doctors that these pills were no longer addictive, particularly OxyContin was no longer addictive, and they'd be fine prescribing it to their patients. And they gave away stuff. They don't do this anymore, but for 7 years of the drug's life, they gave away stuff, trips. They gave away a little CD called Swing in the Right Direction with OxyContin. Where we've got some swing band tunes. It was a very aggressive, constant kind of marketing to doctors to convince them that this was fine to do. And then also, OxyContin was a crucial part of this because OxyContin did not contain any abuse deterrent for the first 14 years of his life. So it took addicts, people would get addicted and would take their tolerance up to very, very high levels. And then they would be looking for a cheap, potent alternative. And heroin proved to be that particularly the heroin initially from Jalisco Nayarit proved to be the crucial alternative and all that. Claro que a heroína provou ser a alternativa, porque basicamente o Oxycontin é um opioide, é a mesma coisa. A única diferença é o termo legal. E é engraçado como ele próprio fez a analogia, que tão depressa as empresas farmacêuticas fazem a mesma técnica que os cartéis de distribuição de heroína andam a fazer. Técnicas de marketing. É incrível, isto, pronto, e é assim que a nossa saúde anda a ser gerida, é por causa disto que até existem conflitos a nível mundial dos mais prolongados desde 2001 para proteger as colheitas que dão basicamente o ingrediente base para andarmos aqui todos a babar-nos do canto da boca e a bater com a cabeça nas paredes e a vitimizar-nos a nós próprios. Não estou a falar por mim, mas eu vejo isto à minha volta. Há pessoas que logo, ainda a farmácia abre às 9, às 8 da manhã, já andam, parece ali, o Neo no telhado, à espera que alguém lhe dê um tiro. Preciso comprar o comprimido num instante, que é para irem para cá. E depois são uns vegetais ambulantes. Dá-me a sensação que se eu lhes desse um banano na boca e lhes roubasse a carteira, só 5 minutos depois é que se apercebiam o que é que tinha acontecido. É incrível, e pronto. As coisas estão realmente... A linha que separa esta podridão patrocinada por estas elites, porque basicamente quanto mais atenuada a população tiver, quanto mais dócil ela tiver, como meter até flúor na água, ficamos mais dóceis, é melhor para o voto, é melhor para a não compreensão da verdadeira geopolítica que se passa à nossa volta, e lá estamos nós a caminhar a passos largos, que nem lemmings pela rebanceira abaixo, porque nós somos seres humanos sofisticados e inteligentes com o último smartphone de última geração, com toda a informação na palma da nossa mão, mas só estamos informados em partilhar coisas do género. E agora tenho que dar aqui uma referência ao que o Arquimedes me disse de manhã, que eu já não me lembrava. Andamos a fazer tweets completamente parvos, sem substância nenhuma, e não são os teus, Arquimedes, de maneira nenhuma, grande homem. Eu só estou a dizer, o exemplo que tu me puxaste foi espetacular e realmente acaba por ser um reflexo, de certa maneira, do que é que se passa na cabeça desta gente, para achar que realmente às vezes há coisas que interessam ao próximo saber quando não interessa para nada, ou será que a vida deles é tão insípida que só conseguem aguentar mais um dia com a cabeça completamente turpada? Eu não sei. Não sei, só sei que nada sei, e independentemente disso agora, se calhar, deixa ver, se tenho para aqui mais alguma coisa sobre saúde, que é o que acho que chamam, se calhar vou passar já aqui para um tópicozinho muito à parte, em relação aqui ao Steve Bannon, que é basicamente o assessor político que foi
convidado pelo Trump para ser um estrategista-chefe na Casa Branca, porque eles pareciam ter assim algumas ideias em comum, mas basicamente as ideias, não sei se é os mídias que estão a provocar este tipo de fricção. Realmente já ouvi também alguns soundbites do Trump, mas o Trump é muito fácil pegar num discurso e cortar aquela fatia certa para deturpar todo o discurso que ele disse, ou a intenção, ou seja lá o que for. É o presidente do Twitter. Toda a gente ficou contente quando o Papa fez uma conta no Twitter, mas o Trump se ultrapassar os mídia para passar a sua mensagem, porque eu nunca vi os mídia. Os mídia nos Estados Unidos devem ser o maior inimigo traidor da nação neste momento, da forma como passam a informação completamente de uma forma odiosa. E ainda temos que levar com as intenções na Europa. Acho completamente brutal como as coisas andam hoje em dia. Então eu tenho aqui mais um clipe, deixa eu ver se encontro assim um mais ou menos comprido, já me estão aqui a chatear no Skype. Portanto, o Steve Bannon. Eu tenho aqui um do Steve Bannon, que é um comentário de um zionista. Eu agora quero tocar neste ponto, porque realmente isto é daqueles pontos que são dos mais importantes e proibitivos de falar. Se alguém quiser perder amigos ou acabar uma relação com uma namorada, isto é o tópico perfeito para falar. Mas eu desta vez ainda vou só arranhar no tópico. Vamos então ouvir aqui um comentário sobre realmente o que disseram em relação ao Steve Bannon, mas reparem bem na escalada, porque nos Estados Unidos o povo anda tão ignorante que até já testes de água da torneira já vem, digamos, com calmantes, não por causa de terem sido inseridos, mas por causa das filtrações da água que passa no saneamento e volta às nossas torneiras, não conseguem limpar basicamente o desperdício de todos os drunfos que esta gente anda a tomar. E tu a beberes um copo de água nos Estados Unidos ainda ficas com uma grande moca sem querer. Mas isso não tem nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, as definições das palavras, o povo está tão dócil, a compreensão histórica, o background, o verdadeiro significado, às vezes, das palavras, fazem com que estas elites tenham uma arrogância tão grande que até se auto-intitulam eles próprios como o maior veneno do planeta, de boca cheia. E ninguém nota, ninguém vê, antes pelo contrário, clap, 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 palminhas para todos. Vamos ouvir este comentário sobre o Steve Bannon, não é com ele a falar, em relação a um gajo que se opõe a ele, que ainda se, aos meus ouvidos, ele ainda se põe numa situação mais de tipo, tu sai já do sítio onde tu estás. Power that Andrew Breitbart has, I can shape the world in a direction that will advance my political goals. And his political goal then was? His political goal has always been the same. It's to push for a kind of hard right populist nationalism that is very much distinct from ordinary orthodox movement conservatism. Bannon's critique of that kind of conservatism essentially is that it's globalist, his great pejorative phrase, that it serves the interest of a kind of global financial class that is more interested in making money and sort of erasing national borders, tearing down cultural identities, than it is in serving the kind of ordinary working class, blue collar people that Bannon thinks is the backbone of the country and ought to be at the center of our politics. And Bannon's prescription for how to do that is essentially to tear down the global free trade system, to close America's borders, to deport people who are here illegally, and to curb legal immigration as a way of privileging American citizens and reasserting a kind of a cultural identity. Is this different from what Pat Buchanan argued way back when in the 80s? You know, I talked to Bannon about this 6 months, a year ago. I said, isn't he really your intellectual forebear? He said, well, yes and no. Yes, in the sense that he had kind of cottoned to the power of this kind of populism, and that Buchanan, like Steve Bannon, is a deeply traditional Catholic. But he said the big difference is that Buchanan isn't enough of a Zionist. That's where he goes wrong. I am a big Zionist, and therefore we really don't see eye to eye on those kinds of things. Portanto, isto é daqueles pontos
A parte final para mim foi mais interessante. Portanto, ele acusa a oposição contrária em relação à opinião dele de serem católicos e acreditem mais uma vez. Eu não pratico nenhum tipo de religião porque isto é mais um fator divisório em relação a... Não é? Mas eu adoro saber, afinal de contas, o que é que motiva estas pessoas. Eu adoro discussões teólogas, eu adoro... Porque fez parte das tradições, fez parte da nossa história, a nossa sociedade chegou aqui e tenha sido atrofiada ou não, ela continua a ser atrofiada com religiões. E este gajo, no fim, auto-intitula-se, autoproclama-se de boca cheia como um sionista, mas na boa. Porque, o que é que isso quer dizer para as pessoas extremamente bem informadas para evitarem que os seus animais olhem para o eclipse? Porque elas veem televisão e estão extremamente bem informadas. Não significa absolutamente nada. Nem sequer fazem ideia da ideologia mais... Para os antifas, então, se estão à procura de ideologia racista, xenófoba, de genocídio, de etc., então não vão mais longe. Está aqui a palavra-chave para vocês, pá. Cada pessoa que vocês vejam que defenda o sionismo, façam favor de porem as vossas carapuças negativo do KKK pretas, pegar nos vossos tacos, pedir trocos aos vossos pais para sustentarem, porque vivem na casa deles e ainda não fizeram nada na vida de valor, e vão lá partir a boca a estes gajos, pá. Estes gajos, vocês... Eu sei que... Eu ainda no outro dia ouvi um gajo a dizer, pá, é pena estes podcasts demorarem 1 hora. E eu digo-lhe mesmo... 1 hora. Eu quando faço um podcast de 1 hora até acho que não dei conteúdo que chegasse. Eu ouço podcasts de 3, 4 horas na boa com o maior prazer do mundo. Eu meto audiobooks no meu stick de MP3 que demoram dias a ouvir. Eu adoro isto, mas hoje em dia esta geração anda com uma geração soundbite. Se dura mais que 5 segundos ou um vídeo se dura mais que 5 minutos, já ninguém toma atenção. E então o que este gajo acabou de dizer é tão chocante dentro dos meus ouvidos. Mas, a sério, não, vamos a mandar mais umas estátuas abaixo. Zionistas, vocês por favor comecem a triar uma lista aos seus antifas da treta. Já agora, antes de continuar o rant, só um bocadinho, que isto tem uma piada do caraças. Esta é para os antifas, people. Esta é para vocês. Isto foi ripado de outro podcast, mesmo escandalosamente, mas antes de eu continuar, olha aí, people. Antifa! Zionismo, people. Então, bora lá. Vocês querem mesmo dar cabo dos inimigos do mundo, só que vocês vão ter que dar um pontapé no cu ao George Soros, que é o vosso patrão, que é um sionista. Pois é. E de onde é que essa gente vem? O que é que eles são? Qual é a ideologia deles? E acreditem que, mesmo quem me esteja a ouvir e sabe exatamente o que eu esteja a falar, é que é uma ideologia tão má, que até o próprio povo deles, que acredita neles, que são tão maus intencionalmente como eles, quando são grandes seguidores, porque obviamente que há sempre exceções, e nesse caso até é capaz de haver mais exceções do que a regra, mas independentemente disso, eles próprios, aquela meia dúzia, até vos põem num caldeirão a ferver, caso seja necessário, para continuar a perpetuar a sua ideologia genocista. Os verdadeiros. Este gajo disse de boca cheia na televisão, na boa. E a cultura americana então está tão drunfada e empestada de propaganda em relação vamos, por exemplo, então, ouvir agora... Onde é que eu tenho isso? Eu avisei que estava desorganizado. Vamos ouvir agora, por exemplo... Eu tinha aqui um clipe breve, deixem-me lá ver se eu descubro isso. De como estas coisas, como andamos desinformados. Pronto. E isto depois também faz parte de uma propaganda. Se calhar não era bem este clipe que eu queria vos mostrar, mas vou-vos mostrar este clipe de qualquer maneira. O zionismo ainda hoje é protegido à conta deste mito. Video in detail, process some more evidence, and we are treating this as a hate crime. Right on. That
Validation is something this teenager needs to hear. A victim herself, she says, of anti-Semitism at Alameda High School, targeted with slurs and texts. Saying Hitler should have finished off the job and finished off your family. Jews belong in the ovens. Jews are all kikes. I believe that anti-Semitism is taken a lot more lightly. I believe it's because lots of people consider Jews to be white and assume us to have white privilege. Return to where you are. Whether the vandalism was inspired by events in Charlottesville, no one can say. Isto a maior parte das vezes quando acontece, e sim, vocês ouviram, isto a maior parte das vezes quando acontece é feito pela própria população para continuar a promover esta fobia, este medo. Eu sinceramente eu consigo apresentar-vos uma lista de ditadores históricos que muito mais sangue têm nas mãos, fora os mitos que estão girados à volta disto. Eu não percebo porque é que... Eu nem sei como é que os pais hoje em dia não usam... antigamente tens o bicho-papão debaixo da cama, porque é que não dizem logo, olha que se tu não dormes o Hitler sai debaixo da cama, porque sinceramente ficou como o galhardete do maior mal representado a nível mundial, quando até o próprio mundo durante 3 anos, 2 anos e meio, achou que ele foi das pessoas que mais fez pela Alemanha depois do Weimar Republic. Mas isso não interessa, porque os zionistas, que são os piores deles todos, passam a vida, têm o dinheiro, têm os mídia, têm tudo na mão, para continuar a desinformar-nos e a vender-nos drunfos para andar aqui, feitos estúpidos, porque isto está tudo interligado. Vocês não pensem nem por um momento que isto acontece ao acaso, que isto é um caos meio controlado. O único problema que às vezes faz com que saia informação para o nosso lado é que eles são tão gananciosos entre eles próprios que até se chibam uns dos outros sem querer. E são arrogantes. E dizem assim na televisão, na boa. São um sionista. Isso não é bom, mas... Antifas, people... Ponham lá a estátua no sítio, comecem a perseguir o George Soros, por exemplo, que vos anda a pagar o cheque. Há tanta gente neste planeta que controla o nosso pensamento que até mete impressão. Só que realmente a coisa já foi tão funda em termos de propaganda por causa dos meios de informação que nós temos, que cantam sempre de cor, pagos sempre pelo mesmo cheque, que até custa acreditar. Eu sei que até custa acreditar. Tu tens quase que redefinir como pessoa, mas eu adoro redefinir-me como pessoa. Isso para mim é das coisas mais fáceis do mundo. Eu não sei qual é o problema que as pessoas têm, porque afinal até dentro das nossas próprias vidas a gente tem que evoluir um bocadinho. Não pode ser sempre a mesma treta. Portugal não pode continuar a arder e os incendiários continuarem à solta. Alguma coisa tem que ser feita e não é um antifa a partir os cornos a um polícia qualquer que está a prender um incendiário que vai resolver a situação, porque parece que de certa maneira é esta a realidade que a gente vive. E depois isto dos antifas, consideram qualquer pessoa que tenha alguma pinga de nacionalismo, porque basicamente estamos a proteger o nosso coletivismo, a nossa cultura, o nosso território onde nós nascemos, e de repente ficamos classificados como um Hitler. É tão simples quanto isso. E para quê? Para estarmos a receber pessoas... Para estarmos a receber pessoas que fazem tipo coisas assim? There is a report out today that says that several of the refugee claimants have been coming across the Nicole border have been in possession of child pornography. Can you tell me how many arrests have been made? What happens to those people? And detail me the process. For a purpose of confidentiality, I won't provide too much details, but I can certainly say that, most of these asylum seekers are families with young children, and more precisely, less than 1% of the asylum seekers presented or showed, I would say, maybe serious criminality or any violation. So it's less than 1% of these asylum seekers that are detained at the Immigration Holding Center in Laval. I understand that, but my follow-up to you is how many arrests have been made for for people in possession of child pornography? I won't provide numbers, and I won't answer this question for operational purpose. Well, someone else from your institution did already give a clip to another media where they said 4 or 5 people. Can you confirm that number? I think that... I won't confirm. Pardon me? I won't confirm the numbers. Just saying that less than 1% of the asylum seekers are currently detained at the immigration facility in Laval. Isto é as entidades oficiais a darem-nos exatamente, portanto, foi levantada a suspeita, e a suspeita para ter chegado
uma conferência de imprensa é porque é tão escandalosa que vai ter que ser anunciada. Obviamente não dá nas televisões porque não convém, não é? Porque nas televisões depois dá outro tipo de pessoas. Mas, quer dizer, estamos aqui basicamente a promover o quê? Que raio de pessoas é que vem aí? Porque se alguém um dia tiver assim um bocado de furtividade no estômago para googlar as crianças que no Afeganistão são violadas e vestem-nas como mulheres pelas tropas, sei lá, como é que o Ocidente agora lhes chama, porque parece que arranjam um clichê novo, mas vamos dizer os talibãs, que eram os grandes heróis do filme do Rambo 3, só que o contexto a nível mundial mudou de uma maneira que já não dá para considerá-los dessa forma, porque a Rússia era o inimigo apontado pelas elites e agora voltou a ser, mas o problema do terrorismo que não passa basicamente de um processo de destruição da cultura europeia, e muitos mais exemplos eu vos podia dar, mas eu só queria roçar um pouco no assunto, mas ainda vou roçar mais um bocadinho agora a dizer-vos o quê? Porque este tipo de notícia, em relação a que há refugiados que vêm com material de pedofilia para a Europa, porque, enfim, não é? É difícil largar os hábitos que tinham em casa, porque as mulheres são tão suprimidas que eles até se põem a comer putos, e isto é uma triste verdade. Isto é uma triste verdade que não dá na televisão, mas vocês podem pegar nesta porcaria da internet e checar o que é que os tropas que andam nas cavernas no Afeganistão a fazer resistência andam a fazer aos putos. Vestem-nas que nem concubinas. Isto é uma cambada de paneleirotes, de barba grande, que até às vezes mete nojo. E a gente tem que os aceitar de braços abertos. Porquê? Porque os mídias estão sempre a dar-nos a informação através até de celebridades. Eu já embirrei com celebridades nos meus podcasts também. De vez em quando, como um relógio parado, 2 vezes ao dia dá as horas certas. Um relógio estragado dá as horas certas 2 vezes ao dia. Desculpa. Mas basicamente, agora isto aqui, obviamente que foi logo passado com grande pompa e circunstância, não cá, obviamente, mas George Clooney, este gajo, eu não sei, parece o Ben Affleck, eu não sei se ele é um ator, se é um agente assim infiltrado para mover a propaganda dos guionistas, mas vamos lá então ouvir o que é que este homem fez. In response to protests in Charlottesville, Virginia earlier this month, George Clooney and his humanitarian lawyer wife, Amal Clooney, have donated $1 million to the Southern Poverty Law Center, a US non-profit that monitors extremists and domestic hate groups. The couple, who recently became parents after their twins, Ella and Alexander, were born in June, released a joint statement about the incident which saw a woman die while protesting against white nationals. They said, "What happened in Charlottesville and what is happening in communities across our country demands our collective engagement to stand up to hate." The donation comes from the Clooney Foundation for Justice, which the couple established in 2016 to promote justice in classrooms and courtrooms around the world. O George Clooney deu $1 milhão ao Southern Poverty Law Center, que é das instituições mais asquerosas e, mais uma vez, zionistas, e para bom entendedor meia palavra basta. Foi fundada através, eu não me lembro do nome nem dos pormenores, eu vou-vos dar assim um resumo. Basicamente aquilo era um homem, digamos, de dupla nacionalidade, que violou uma das funcionárias na altura, porque isto foi tipo no princípio do século XX, acho que era uma fábrica de lápis, violou-a, e não era a primeira vez, e a população detectou a situação, e obviamente que ele, quando foi apresentado em tribunal, o tribunal estava comprado, como qualquer associação farmacêutica tem logo a lei do seu lado, para mesmo que nos mate intelectualmente, continuar a perpetuar a sua, digamos, o seu negócio. E então, obviamente, que ele foi ilibado por crimes de pedofilia, e a população em particular, como não gostou muito do resultado, pegaram nele e enforcaram-me, tipo à la Ku Klux Klan. Tipo, pegaram nele, penduraram numa árvore, e se eu estivesse lá também tinha dado uma ajuda. Porque muito bem feito. Lá porque o homem tinha o poder financeiro, e este poder de haver aquela tribo que nunca se pode criticar por mais genocídio que eles pratiquem diariamente contra crianças na Palestina, etc., tiveram que logo criar uma associação baseada no nome desse criminoso, porque eles já mudaram de nome, que anda a classificar associações de ódio e tem o budget para estragar uma carreira ou uma vida para qualquer pessoa que levante a voz contra o óbvio,
Daí nem sequer um repórter ou um jornalista num canal de televisão possa dizer a palavra errada. A palavra errada. E é basicamente, e o Clooney, toma lá dinheiro, sob uma justificação completamente falsa, porque todos nós sabemos, ainda esta semana passámos o tempo a ouvir da fome em África, e depois há guerrilhas, porque estão-me aqui a tentar dizer que munição custa mais barato do que, afinal, alimentar uma população, mas essa parte nunca é, desculpem, evidenciada. Por alguma razão, cai sempre no esquecimento o óbvio. E cá está, e é assim que o mundo se rege. Nós andamos a proteger os maiores, ideologicamente, os maiores criminosos do planeta. Ideologicamente, porque esta geração, tal como se queixam que não... Como tipo, os teus podcasts duram mais que 1 hora. Isto por acaso até foi uma crítica interessante, porque foi um bacana que me disse ontem à noite. A minha mulher entrou na sala, estás a ouvir o Simpson outra vez? E ele depois queixou-se, mas 1 hora, 1 hora, fogo, eu conseguia falar horas e horas a fio, só preciso é de tópico, só preciso é que me deem à corda, porque realmente, mas para mim até foi dos maiores elogios que eu recebi até hoje do meu podcast, tipo, estás a ouvir esse gajo outra vez? Que horror, eu também não me consigo ouvir a mim próprio. Mas independentemente disso, é este o mundo em que a gente anda a viver. E depois os mídia. Agora, voltando um bocado à cena do Steve Bannon, misturam as notícias de uma maneira, ligam pontos, sem lógica nenhuma, que até mete nós. Isto é mesmo uma manipulação informativa que vai a uns extremos que até ultrapassam o ridículo, na minha opinião. Suspects have been arrested. 5 terror suspects who could have also been linked to those attacks died in a shootout with police. Now today, protesters packed the streets of Las Ramblas. Video showing one man getting punched in the face, his nose dripping with blood. Tensions between the far-right activists and the anti-fascist marchers were so high that police in riot gear had to separate the groups as violence escalated. Ok, por acaso nem sequer era este, eu estou um bocado desorganizado, mas ao mesmo tempo também é fixe, acaba por representar um exemplo da cena. Agora, por exemplo, a ESPN, o canal ESPN, como vocês sabem, é desporto, e isto por causa das estátuas ir abaixo, por causa desta manipulação ideológica que as pessoas andam a cumprir. É um fator de divisão social, é o que os sionistas fazem melhor, é dividir o povo. Dividir as pessoas. Enquanto as pessoas estiverem em conflito, eles continuam no poder. Eles vivem bem no caos. Isto até passa para as escrituras maçónicas, se forem precisas, em termos do que o Ted Pike escreveu e pessoas assim. Mas isto é exatamente... Vejam só até ao que ponto é que é tão ridículo este movimento politicamente correto. E eu sei que eu mostro sempre clipes que vêm mas isto propaga-se pela Europa, isto é a tendência, isto é a linha a seguir. Eu não vos mostro isto por acidente, eu mostro-vos isto porque isto é o que vai ter que ser implementado aqui se nada mudar. Vejam só o ridículo, um canal de desporto, por causa da estátua do General Lee que foi abaixo, curtam. ESPN pulling an Asian American announcer from its upcoming broadcast of a University of Virginia football game, all because of his name. Because his name happens to be Robert Lee. And unfortunately for him, he happens to share the same name as the Confederate Civil War General Robert E. Lee. And, ESPN is all worried that somehow this guy's name itself might offend its viewers. Joining me right now, Dan Gaynor from the Media Research Center. Am I living in some kind of alternative universe now? Sim, vivemos num universo realmente alternativo. Mas não é ridículo, quer dizer, como é que uma pessoa, lá porque os pais lhe deram um nome, e agora até um canal de desporto, tipo, está numa despedir uma pessoa que é basicamente asiática, com um nome parecido com um general que lutou por uma revolução, por uma guerra civil, que foi um símbolo histórico, que tem o seu lugar na história, que independentemente dos tempos, os tempos eram diferentes, as pessoas continuam a achar que a história hoje, as pessoas continuam a olhar para a história antiga como se tivessem todos os mecanismos que têm hoje em dia. Não! À conta da história ter sido tão sangrenta e tanto sacrifício e tanto conflito e tanta vida colhida, mais valia usufruirmos das liberdades que nós temos à conta desses conflitos todos e não estar a mandar esses sacanos abaixo, porque basicamente estamos em processo de retrocesso.
Isto para mim não faz sentido nenhum. Sim, há heróis históricos que tiveram que matar N pessoas, porque essas N pessoas estavam de tal maneira deturpadas que parece que é como estes antifas estão a crescer de tal maneira que acabam por ser um núcleo realmente de pessoas que foram longe demais para voltar para trás, como aquelas pessoas que eu falei ao princípio, que andam tão deturpadas quimicamente do cérebro com comprimidos ou drogas ou etc, que já não dizem coisa com coisa. Não são cidadãos funcionais. Não funcionam. Não há ali glitches, e quem sou eu para estar a dizer isso? Mas realmente há pessoas que não têm capacidade para estar a decidir sobre a vida ou a morte de outras pessoas, e eu nem sequer estou a dizer que o tenho. Eu, por mim, a solução nem passava por aqui, era só pensar um pouco, desligar a televisão, não ouvir a propaganda e começarmos a viver localmente, comunitariamente, nacionalmente e mundialmente com respeito. E largar esta economia que é das maiores bolas de chumbo que a gente arrasta no nosso tornozelo, que só nos faz é estar a pagar dívida e fazer de tudo o que são organismos de serviço público em troca dos nossos impostos terem que se rentabilizar sobre eles próprios. Aqui em Cascais metem-me carros nas rotundas. E não é por estacionamento, é stands de automóveis. Pedem à Câmara de Cascais, posso espatar 2 Seats novos como publicidade na rotunda. Até as rotundas estão a rentabilizar. Metem carros em cima das rotundas como spots publicitários. Tudo tem que ser rentabilizado. Está tanto dinheiro a entrar para os cofres. Vocês pensem bem numa moeda de €1. Nós temos uma moeda de €1 no bolso. Chegamos a um estabelecimento qualquer, pagamos, seja lá o que for, €1. 23% vai para o Estado. Aquele euro vai para a caixa da pessoa que nos vendeu o produto. Por isso, quase um quarto da fatia vai para os cofres do Estado, mas numericamente, isto tudo muito informatizado, porque não é bem o dinheiro real. Este também é um problema, porque há uma guerra contra o dinheiro real. Ora, obviamente que aquele comerciante há de dar o nosso euro de troco a alguém, que vai levá-lo a outro sítio, que vai dá-lo a outra pessoa, que vai descontar mais 23%. Aquele euro, no próprio dia, em termos de impostos para os cofres do Estado, vai gerar quantos euros? A cada 23% que ele é trocado de mão. Afinal, quanto é que aquele euro vale o euro? Se aquele euro é capaz de num dia meter 5 euros no cofre do Estado. Afinal, quanto é que vale este dinheiro? Mas é mesmo isto. E é por causa disto que a gente se anda a matar uns aos outros. E na boa, isto é o tal grande plano dos sionistas, que eles muito gostam. Agora, pronto, eu acho que era este o clipe que eu vos queria mostrar de como misturaram a cena do Steve Bannon com o terrorismo em Barcelona, porque os mídias vão a este ridículo. Deixem-me lá ver se é só este, se não for, olha, é outro qualquer também, foi escolhido por alguma razão, eu depois comento. At a scary scene tonight outside London's Buckingham Palace, police say they stopped the man there and found him to be in possession of a knife. While detaining him, the man lashed out, injuring 2 officers. There is no word from police about the man's motive. The Queen was not at the palace at the time. Olha, e a rainha não estava no palácio e foi uma pena. E obviamente não era este o clipe, mas e depois? Quer dizer, o que é que... a rainha não estava no palácio... Bem... Para já, eu nem sei se o gajo conseguisse entrar com uma faca pelo Buckingham Palace adentro, que não conseguia, obviamente, não é? Mas e depois, dentro dos seus 100 milhões de quartos, onde é que a velha estava? Aquela velha nem sequer deve morrer, meu. Tu davas-lhe com a faca até se ficava intimidada, se calhar, de se espetar numa carne tão corrupta. Eu não percebo. É estas coisas que fazem confusão. É tipo, há um atentado à população civil. Eu não sei por que raio, é que até estes antifas... tão antifas, porque raio é que afinal somos todos tão iguais, mas as realezas e as elites são sempre protegidas por vocês. Mas vocês são os maiores racistas do planeta, não? Vocês são os discriminadores da treta, afinal. Andam a proteger os interesses de quem já tem tudo na mão. E vocês não têm nada. E depois levam com uma granada de gás lacrimogéneo no meio da testa. Bem feito, é para ver se acordas. Ou então, olha, vai tomar oxicótano, andas aí tipo Matrix. E pronto, e talvez até funciones melhor na sociedade, porque ao menos se não és parte da solução, se não és parte do problema, também...
Não ficas a fazer parte da solução, não ficas a fazer parte do problema. És neutro. E depois, quando as pessoas estiverem realmente interessadas em fazer algum tipo de mudança, quando o mundo for melhor para ti e tu ficares um queimadinho, mas pelo menos tens um prato em uma casa para estar todos os dias, que é basicamente o que estes refugiados também andam para aqui a fazer todos, apesar de trazerem o seu material de pedofilia. Agora vamos saltar um bocadinho para os refugiados. Epá, eu perdi aqui alguns clipes. Mas pronto, agora vamos lá então partir para a realidade na Europa, através desde o princípio deste conflito que houve desde o 11 de setembro, proteger a heroína no Afeganistão, indústrias farmacêuticas, zionistas, corporativistas, escolham a vossa... Vamos ouvir um clipe sobre o que é que se passa em Calais, ali em França, junto ao túnel inglês. Em relação a estes migrantes, porque, e depois este clipe tem duas componentes, porque obviamente vão mostrar o drama humano, mas também temos que levar em consideração que este drama humano tem um interesse inerente e não podem negar que na Europa esta gente que está a ser aceita só anda a querer nos matar, caramba, porque nós ideologicamente não somos compatíveis com eles, só a nossa segurança social, os nossos cheques, os nossos apartamentos, os nossos telemóveis, infraestrutura, tudo e mais alguma coisa, que é muito apelativo para eles, mas ainda pertencem a uma religião tão arcaica e lá está mais um fator de divisão para toda a gente, e nada melhor que os sionistas para meter os católicos contra os islâmicos, são prós nessa merda historicamente há anos e anos e anos, e quanto mais para um lado tu te juntas, quanto mais tu te filias, assim não vamos a lado nenhum. É esta parte que me irrita. What had become a vast shanty town sheltering up to 10,000 migrants was razed to the ground last October. Calais' so-called jungle camp destroyed by French authorities. 9 months on, the jungle may have gone, but the migrants have returned. This time there's very little here for them, and they're desperate to get out. Across the English Channel. The dismantling of the camp, it was a defining issue, he says. First of all, in this camp, 60% of the people wanted to stay in France. But now in Calais, people want to go to England as quickly as possible. Even more so now, because there's no way to shelter at night. Their blankets, their bedding are thrown in the canal. You can see behind me, every night or every morning. There's pressure for people to pass through as quickly as possible. French President Emmanuel Macron has promised that migrants will be treated humanely. Last month, a local court ordered authorities to provide drinking water, toilets and showers. But there's been no sign of that, according to Khalid from Afghanistan. The difference is huge compared to the former jungle, he says. Police were not harassing people every day. There were houses, tents set up, there was food. We had everything there. There were showers, toilets, a mosque, and even a place for eating. We had everything. Here there's nothing, no toilet, no shower, nowhere to sleep, not even a plate to eat from. Campaigners say the tough conditions are aimed at forcing migrants like Khalid out of Calais for good. E eu agora tenho que dizer, então quer dizer, para já o Macron, vamos ter que dizer, é como o Justin Trudeau no Canadá, é mais um zionista a trabalhar para os poderes do costume, para manter algum tipo de... Bom, não interessa. Independentemente disso, é engraçado como os migrantes estão tão interessados em procurar uma nova vida que o que lhes interessa basicamente é o quão, porque basicamente o alvo deles todos é a Alemanha por causa da segurança social. Eu não sei se já disse isso no podcast, mas até veteranos da Segunda Guerra Mundial recebem uma reforma mínima pelo serviço que cumpriram, um migrante já recebe mais do que eles. Isso para mim é completamente injusto, eu nem sequer sou alemão, é uma questão de não é justo. E depois estão-se a queixar de condições de onde? Então quer dizer, cada vez que nos mostram imagens do Afeganistão ou destes países do Médio Oriente, é tudo... Eles não têm as condições, estão aqui a exigir. E lembrem-se de um pormenor técnico muito fulcral. São ilegais, não entraram dentro dos parâmetros legais de qualquer país, porque eu aí não tenho problema nenhum. Agora, entram à toa, uma percentagem anda-nos a matar... Eu não sei até que ponto é que realmente, afinal a lei é para cumprir ou não, mas é que eu ando a trabalhar feito estúpido e afinal o quê? Posso ir roubar um banco, já que os bancos nos roubam tanto a nós, mas eu sou português, né? Eu não posso, eu estou no meu país, eu sou o maior discriminado, eu até se fosse um chinês abria um negócio com isenção fiscal bem melhor, eu não percebo, mas que raio de justiça é esta que estes antifas andam e depois lá está, é que são tão...
são tão feeble-minded que até acabam por pôr toda a gente dentro do mesmo saco. Eles são os maiores discriminadores do mundo. Isto é um movimento completamente perigoso. Fora a ideologia que eles estão a defender para a nossa própria autodestruição, isto está-se a tornar numa palhaçada, num gigantesco circo só de palhaços a nível mundial, que não há discussão. É que não há discussão. Os próprios antifas dizem, não há discussão. Temos que fazer o que tem que ser feito. Eu já vi para aí panfletos na internet que são distribuídos em rallies dos antifas, que são das coisas que nem sequer, dentro da perspectiva propagandística do que foi a era dos nazis, era concebível ser feito. É demais. São a pior estirpe ideológica que anda por aqui, pá. E eu já agora quero aproveitar também, eu sei que tenho para aqui um clipe também porreiro, a mandar abaixo não, a explicar basicamente ideologicamente a estupidez que estes putos mimados que vivem na casa dos papás andam para aqui a propagar, basicamente a receber o cheque destes zionistas da treta para continuar a propagar a nossa própria autodestruição em nome de, sabem lá eles o quê, porque eles ainda não sequer têm o calo desta vida. Of course, there's a danger of going too far. There's a danger of removing, Washington and Jefferson and other of our founding fathers who themselves owned slaves. Look, we have to use this as an educational moment. We have to take some of the statutes that were put up more recently, for example, during the Civil Rights Movement, and perhaps move them to museums where they can be used to teach young students about how statues are intended sometimes for bad purposes, to glorify negatives and to hold back positive developments. But the idea of willy-nilly going through and doing what Stalin did, just erasing history and rewriting it to serve current purposes, does pose a danger, and it poses a danger of educational malpractice, of missing opportunities to educate people, and of going too far. Remember that President Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, put 110,000 Japanese Americans into detention centers, that President Lowell of Harvard imposed anti-Jewish quotas, that discrimination against women was rampant. Once you start rewriting history of African Americans in this country, you have to start rewriting history of discrimination against many, many other groups. Antifa is a radical, anti-American, anti-free market, communist, socialist, hard left, censorial organization that tries to stop speakers on campuses from speaking. They use violence, and just because they're opposed to fascism and to some of these monuments shouldn't make them heroes of the liberals. Este movimento, basicamente, executa-te em relação a palavras. A ideologia. Eles têm a sua própria ideologia. Eu agora podia entrar nessa discussão. Eu tenho a minha ideologia, aquele grupo tem a dele. Porque então as pessoas, quando entram naquele modo de pensamento coletivo, acabam por perder a sua própria individualidade, que é das coisas que deviam ser mais importantes. Mas eu não desejo a morte a ninguém. Eu desejo uma discussão saudável, eu desejo que a gente se entenda, eu desejo que a gente se une em pontos em comuns, mas isto para um antifa é cabeça fora já. Estão-se a portar tão bem ou tão mal como muita gente que anda a atrofiar aqui a Europa em termos de terrorismo, que também foi uma palavra que ganhou uma nova conotação desde que aquelas torres caíram. Já estou a preparar o terreno para o meu podcast do 11 de setembro. Mas é exatamente esta estupidez. Como é que alguém que pode reclamar igualdade e liberdade, e seja lá o que for, que aquele manifesto do marxismo cultural, que nunca trouxe mais nada historicamente senão genocídio atrás de genocídio, com números que ultrapassam 4, 5, 6 dígitos. Como é que é como se alguém estivesse atrás de uma secretária a aceitar currículos de trabalho, e alguém te apresenta um currículo marxista cultural, tu ficas a olhar para aquela merda e dizes assim, não, tu devias era estar preso. Eu nem sei por que raio é que tu ainda tiveste o desplante de pôr essa merda no currículo. Eu só não lhe dava ao trabalho, não quer que ele... Mas este movimento extremamente violento, porque parece que basicamente esta geração mais nova, como ficou muito presa em casa, não pôde brincar, ter uma infância normal, não pôde ir para a rua jogar, não pôde
Eu não sei, parece que agora é que estão todos cheios de, ou então não conseguem arranjar mulheres e andam cheios de testosterona no corpo e querem matar alguém com sede de sangue. Epá, então alistem-se no exército, vão ser mercenários, vão para a legião estrangeira, vão para o diabo que vos carregue, não tentem destruir a sociedade mais do que ela já está destruída. Ou então, têm um espelho em casa, olhem-se ao espelho, pensem por vocês, desliguem todos os meios de comunicação, tirem toda a poluição da vossa cabeça e comecem a pensar por vocês, mas parece que custa tanto. É sempre, parece que toda a gente anda sempre à procura da concordância, epá, será que é assim tão difícil? Porque a gente quando morrer, todos nós, toda a gente que me está a ouvir, um dia nós vamos morrer. Seja de causas naturais, seja o que for. E o dia que nós morrermos, nós podemos ter 1 milhão de pessoas à nossa volta. Nós vamos morrer sozinhos. Nós vivemos sozinhos, nós somos seres altamente sociáveis, fazemos famílias, perpetuamos a espécie, etc. Mas há sempre aquela parte dentro de nós que é nossa. E não deixem que essa parte que vai decidir o futuro para todos nós seja deturpada por esta gente que tem uma sede de poder e uma sede de vingança, e uma sede de sangue, e uma sede de genocídio, uma sede de ganância e uma sede de manipulação, e vocês caem nessa merda que nem asnos. Não pode ser, estes antifas são isto é como tentar curar uma ferida com amputação, isto é completamente ridículo. E esta cena de mandar a porcaria da história abaixo, que já está tão mal contada, já é tão difícil encontrar debaixo das pedras as escrituras mais corretas, ou as interpretações mais fiéis, e mesmo assim nós temos todo o direito de tirar a nossa interpretação, porque isto é a única coisa que pelo menos ainda temos como liberdade, como ser humano, é pensarmos o que nós pensamos. Enquanto o Estado não puser um chip dentro do corpo e não começar a taxar pelas ideias que eu penso, ótimo, agora não cortem a cabeça por causa dessa merda. Eu quando digo corte da cabeça é figurativamente, mas eles têm sede de sangue. Têm sede de sangue, só fazem distúrbios, destroem património que nem sequer compreendem a forma como ele é construído em relação à junção de todo o socialismo económico que existe entre nós, mas independentemente disso está feito, está pago, é uma homenagem, é histórica, é para as próximas gerações, é de valor. É bem mais de valor que a merda de um post na merda do Slave Book, como toda a gente anda aí sempre a colecionar os likes, meu. Isto está a levar o mundo a um extremo tão ridículo que estamos a acolher genocidas e quem se opõe em relação a isso ainda és tu que ficas mal visto, porque estás a dizer a coisa mais lógica do mundo. Eu digo-vos sinceramente, eu não me sinto, quando gravo estes podcasts, eu não me sinto uma má pessoa, estou só assim um bocado a apontar estes sintomas óbvios de quanto o mundo está a correr mal e só estou a ver crescentemente. Eu comecei a gravar isto em janeiro. As merdas estão a descambar de uma maneira tão rápido, é cavalgante, mas não, por um lado não estou surpreso, mas por outro lado também fico um bocado indignado com o ritmo que as coisas estão a correr, porque parece que não há solução, por mais atentados que haja. Parece que nunca ninguém discute na televisão, como aos incêndios, que, se calhar devíamos ter regras um bocado mais rígidas em relação a aceitar pessoas que entram ilegalmente nos países, porque nós não podemos entrar ilegalmente nos países de onde eles vêm, caramba, isso não é justo. Eu não sei, a mim parece-me justo e sinceramente eu defendo todo o direito de um país diferente ter algumas regras para me aceitar a mim. E eu também defendo que o meu país tenha algumas regras para te aceitar a ti. E tens que ser investigado e tens que ser discriminado como ao saldo bancário, como toda a gente quando tira o talão no multibanco ou vê o extrato financeiro. É mesmo assim. Nós, seres humanos, somos seres altamente discriminativos. Eu não estou a falar por mim, porque eles até próprio, como vêm com uma religião diferente, altamente discriminatória em relação às nossas liberdades, porque só estão interessados no nosso dinheiro, o que acaba por corromper ideologicamente até a religião que eles acham que acreditam, em troca de nos cortarem a nossa cabeça. Como é que é? Mas afinal, o que é isto? Assim não vale. Isto é como estares a jogar às cartas, como estares numa mesa de póquer a jogar com alguém, quando tu ganhas ele fica com o teu dinheiro, quando ele ganha ele fica com o teu dinheiro. Eu não quero jogar este jogo. Não quero jogar este jogo. Este jogo é estúpido, ainda por cima há para aí núcleos que ainda me dão com um pau na cabeça porque eu estou a dizer, desculpa lá, mas este jogo está viciado.
mas isto não, isto aqui, pom, 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 pom. Então, vocês sentem-se na mesa, joguem um bocadinho e vejam lá se aprendem, porque se não aprenderem, mais vale saírem vocês daqui sem cabeça do que eu estar-me aqui a chatear com esta merda. Mas é exatamente este mundo está virado de pernas para baixo dentro de um contexto do universo que nem sequer existe de cima a baixo, mas figurativamente falando, as pessoas estão insanas. E isto até faz acelerar o tempo. Os problemas cada vez estão mais prevalentes, que até o nosso próprio, até a nossa vida, o nosso prazo de duração está a ficar cada vez mais curto. Parece que o tempo passa tão depressa enquanto nos estamos a preocupar com problemas implementados por pessoas que realmente só estão interessadas, com licença, na nossa própria autodestruição por nós. Das técnicas de guerra é como o lema da Mossad: by way of deception we shall wage war. Porque basicamente, porque raio que eu hei de sacrificar os meus soldados se eu consigo pôr toda a gente a lutar uns contra os outros? Como quem diz, Benfica, Sporting, católicos, islâmicos, PS, PSDs, mas que raio? Mas que raio? Olha, eu sou português, a única coisa que eu sei na minha vida é que eu gosto do meu país, gosto de mulheres, o resto é conversa. Não tenho cor favorita, não tenho banda favorita, não tenho clube favorito, não tenho partido para votar, infelizmente. Eu continuo a achar que o boletim de voto devia ter a opção de nenhum dos acima, porque basicamente a gente continua a votar no menor dos males, que representam todos indiretamente, de alguma maneira, aquela tal ideologia sionista que nos controla a nível mundial, através da economia. E a economia é tudo, porque a economia depois dita a informação que nos sai na televisão, dita a tendência que a sociedade tem que obter, dita tudo e mais alguma coisa. E nós estamos aqui a sofrer que nem ovelhas. E torna-se bué frustrante, eu não sei. Não sei porque é que pessoas vêm de países primitivos e acham que a ideologia deles é que vai dar resultado numa sociedade ocidental e bem mais evoluída do que a deles, devido a termos algum tipo de atenuante em termos de ideologia religiosa, por exemplo, porque para um islâmico a religião é tudo. E se vocês acham que para um islâmico a religião é tudo, então haviam de estudar o judaísmo, que ainda se autoproclama como a base de todas as religiões e é muito venenosa. Não é à toa que eles foram quicados de mais de 70 e tal países durante a história. Mas lá está. Isto é aquela conversa. Se querem perder amigos, se querem quebrar uma relação, se querem ser despedidos de justa causa do trabalho para terem outro trabalho, é só começarem a manifestarem-se dentro deste contexto, porque depois lá vem o canal História, a lista de Schindler e 30 por uma linha, sempre a contar a história da mesma maneira, porque a história da Segunda Guerra Mundial parece como um casal que rompeu. Só se ouve sempre a história do lado de um, nunca se ouve a história do lado do outro. Se calhar até era curioso ouvir o porquê que do outro lado também aconteceu o que tinha a acontecer, porque se calhar tinha que acontecer o que tinha que acontecer. E há muitos fatores que estão completamente hollywoodescos, implementados na cabeça das pessoas através de filmes e não através de livros de história que infelizmente parece que se inspiram em filmes para escrever factos, que acabam por deturpar esta gente que só tem tipo 15 segundos de atenção para ouvir um facto. É só soundbites, não vão ao fundo. Não vão fundo. Eu não sei há quanto tempo é que estou a gravar este podcast, espero que pelo menos já tenha uma hora, mas para muita gente uma hora já é pá. Como é que eu conseguia resumir tudo o que eu estou para aqui a dizer em quê? Em 5 minutos? É impossível, mas pronto, e vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Este podcast foi mais em jeito de rant do que outra coisa, mas pronto, se calhar já estou a sofrer um bocado na pele o facto de sexta-feira tenho que ir trabalhar outra vez. Mas pronto, tem que ser. Deprimido ficava eu se eu não tivesse trabalho para ir. E nem é um trabalho, é um emprego, felizmente. Mas, de qualquer maneira, isto é daquelas coisas que eu não posso estar a falar no emprego. Obviamente, não é? Não sou estúpido. Senão, ainda dou por mim e, afinal, 4 dos meus colegas são antifas e não chego a casa seguro e são no próprio dia. Mas pronto, isto é a minha opinião. Eu juro-vos, eu não desejo mal a ninguém. Eu só vejo o mundo nesta perspectiva que realmente...
Epá, e depois também eu não posso dizer que não desejo mal a ninguém, porque obviamente que se alguém vier para cima de mim a desejar-me o mal, vai ter que levar com a resposta irrascível, que é aquela coisa que veio geneticamente montada dentro do meu corpo, que é chamado de ser homem. Claro que eu vou-me defender, vou defender-me a mim e vou defender aos meus. Só que eles vêm-me atacar já em nome de defesa e eu não sei que raio é que ataque é que eu lhes fiz e eu tenho que ser vitimizado e pagar-lhes a conta no fim por ainda quererem o meu sangue. Parece-me injusto. Mas pronto, isso sou eu, por isso o melhor que eu posso dizer é mesmo, pronto, ficamos por aqui, espero que não tenha sido assim um bocado extremista demais este podcast, mas o que é que eu posso dizer no fim? Paz para todos e vejam lá se pensam com a vossa cabecinha, pensem com a vossa cabecinha e se houver alguma dúvida em relação à vossa ideologia, por favor aprofundem, quanto mais fundo forem, mais informados vão ficar, mas têm que ser honestos intelectualmente com vocês próprios. Não pode ser tipo, esta parte não me convém saber porque eu apoio esta facção. Não. Vai lá ver vai ver a contradição. Lê a contradição, caramba. Então, onde é que está o teu par de balls? Lê a contradição. Vê, investiga. Será que tem pernas para andar? Tem fundamento? Tem provas? Tem fotos? Porque é muito difícil, a gente até às vezes testemunha coisas à nossa frente e não conseguimos interpretar bem o que é que está a acontecer à nossa frente, quanto mais coisas que já passaram, mas independentemente disso, a vida não é preto e branco, há vários tons. Epá, eu testo, a merda daquele filme rompeu-me esta referência que eu sempre usei, é que é uma merda de um filme. Mas pronto, a vida não é assim tão simples e ao menos se tu quiseres acreditar em alguma coisa ao ponto de desejares a morte ao próximo, ao menos informa-te coerentemente realmente que tu sabes do que estás a falar, porque a maior parte das pessoas mata antes, pergunta depois e nem sequer estão muito interessados na resposta porque são uma cambada de asnos seguidores de alguma ideologia deturpada que continuam a acreditar para mal da humanidade inteira. Pronto, está aqui uma definição de antifas. Gostaram desta aqui para acabar? Pronto. Tudo bom para todos. Aprendam, evoluam, fiquem maduros, leiam livros. E um livro demora mais que 1 hora a ler, demora dias. Mas se for um livro interessante, a gente devora aquela cena em 3 dias, num instante. Mas tem que ser porquê? Porque nós estamos interessados em saber uma resposta. Agora, se vocês não estão interessados em respostas, só estão interessados em colecionar likes, gratificação instantânea, e não gastar mais de 5 minutos a informarem-se historicamente de todo este milénio que a humanidade já viveu, para se contextualizarem historicamente e dizerem qualquer coisa de jeito, em relação à vossa opinião, que é igual a todos os outros 200 que vêm atrás de vocês, que nem clones, só vos falta o chip. Então pronto, temos um problema, e a vossa solução é matar toda a gente que tem um problema com a vossa ideologia absolutamente errónea. E eu não estou a dizer vocês, quem me está a ouvir, eu acho que quem me está a ouvir percebe o que é que eu estou a dizer, o vocês, esta maioria, esta cambada, esta gente que continua a votar na pessoa errada, esta maioria que se acha altamente informada, que acha que pode usar a carta da idade só porque são mais velhos do que tu e então por aí acham que sabem mais porque passaram os últimos 40 anos a ler o Record todos os dias. Vá lá, ao menos saibam do que estão a falar, das implicações das vossas opiniões, do que vocês estão realmente a dizer. Eu até às vezes me assusto com o que eu ando para aqui a dizer, porque a mim eu só me parece que estou a dizer absolutamente o óbvio e muita gente também acha que eu diz o mesmo, só que o óbvio deles leram ontem num post. O meu óbvio já vem com um background tão grande que eu já devia ter começado a gravar podcasts há mais anos. Mas eu não sou ninguém. Eu sou insano, eu já tive problemas nas minhas relações por causa de gastar algum do meu tempo a informar-me de coisas que até a cônjuge ao meu lado ela ficava tipo, mas o que é que tu estás para aí a ouvir? Ouve. Epá, entrei neste comboio há muitos anos e agora é um bocado tarde demais para ti entrares ao meu nível sem discriminar ninguém, mas realmente o que é que queres que eu te diga? Eu tenho múltiplos interesses, eu acho a vida super interessante e o nosso passado é super interessante, música é ótimo, adoro computadores, adoro tecnologia, adoro mulheres, adoro cozidos à portuguesa,
Adoro tudo o que seja intrigante, adoro tudo o que desperte um nervo dentro da coluna vertebral de quem me esteja a ouvir e faça, nem que seja, for chatear, questionar, tirar a sua própria conclusão, mas pelo menos façam. É muito fácil chegar ao Twitter e dizer: este gajo é um palhaço, grande merda, antifas, bora alvejá-lo. Mas ao mesmo tempo eu tenho que dizer, pá, eu já dediquei muito tempo em relação a estar para aqui a falar feito estúpido, a dizer as merdas que eu digo e a ter as fontes que eu tenho e a ir buscar os clipes que eu vou mostrar. Porque eu estou-vos a apresentar o outro lado da questão. Porque o outro lado da questão nunca é apresentado a ninguém e depois toda a gente tem que tirar uma conclusão que lhes falta, tipo, bases para... E eu não estou a dizer que tenho a voz da razão de maneira nenhuma. Só estou a dizer que às vezes ouço argumentos que estão completamente básicos, são instantâneos, são um soundbite. Há coisas que o povo se revolta, que para a semana já é a notícia da semana passada e já estão revoltados com outra treta qualquer, que só passa de entretenimento enquanto o grande jogo continua a correr, porque geopoliticamente isto sempre fez o mesmo ciclo, só a tecnologia e o contexto é que mudam o cenário e parece que as coisas são diferentes. O ser humano continua igual a si próprio. E a maior parte das pessoas são seguidores, e a maior parte dos seguidores têm tanto medo de pensar por eles próprios que até matam um pensador independente só para ele se calar e continuarem a perpetuar a sua própria ignorância para o futuro das suas famílias e das suas gerações e da humanidade e do planeta. Certo? Não? Não sei. Pronto. É o que eu já cheguei à conclusão até hoje. Reservo-me o direito a mudar de opinião amanhã, mas acreditem que eu não me vou juntar à opinião retrógrada das pessoas que andam a pensar erroneamente hoje em dia. Isso é que eu recuso-me, porque não faz sentido, não há discussão e nem sequer tinham paciência para ouvir metade deste podcast, como vocês, se tiverem a paciência de o ouvir até ao fim, vão ficar mesmo por aqui, juro. Tiveram a paciência e obrigado a todos os que ouvem. Gosto muito de saber que alguém pelo menos ouve a minha partilha de ideias. Concordar não é obrigatório como sempre, é só simplesmente, sei lá, o desabafo de alguém que também anda como vocês que me ouvem, se calhar a olhar para os lados e a ver, isto anda tudo maluco, em termos de isto anda tudo, é que nem sequer sabem as bases da ideologia que defendem. É absurdo, é absurdo. Vá, tudo bom, até ao próximo podcast, paz para todos e até ao próximo podcast. Não tenho mais nada a dizer. Tudo bom.